Graça e paz, igreja. Quarta-feira, quarta dos podcasts, e a gente continua na série Orações da Bíblia, e hoje a gente vai falar sobre a oração de Manassés. O texto que a gente vai ler se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 11 ao versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim, o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E ele orou, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou a muralha externa da cidade de Davi, desde o ocidente do vale de Giom, na entrada da porta do peixe, até ao redor de Ofel, e levantou muito alta também, pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinham edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, levando-os para fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Só até aí. Senhor, essa é a tua palavra, que ela possa fazer morada nos nossos corações. Que possamos, Senhor, aprender através da vida destes homens, dessas mulheres, Senhor, relatados aqui na tua palavra. Que possamos, Senhor, aprender, ó Deus, com experiências do nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu propus aqui para vocês fazer essa série de orações, eu quis ver todas as orações de homens e de mulheres que constam na Bíblia. E essa oração de Manassés, ela nos traz um ensinamento. O rei Manassés, ele era da linhagem de Davi. Davi já tinha sido morto, já estava morto. O filho dele, Salomão, também. O filho de Salomão, Roboão, também. E foi no reinado de Roboão que começou as coisas a se desandarem no reino, né? Agora Manassés era para ser rei de todo Israel, mas ele era só rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, porque houve a divisão aí do reino de Israel em reino norte, né? Israel, capital Samaria, e reino sul, né? Judá, capital Jerusalém. E Judá, capital Jerusalém, esse reinado permaneceu com a linhagem de Davi sendo o rei dos tronos. Então Manassés, ele era descendente do rei Davi, só que ele não seguia os mandamentos de Deus. Eu acredito que Manassés, ele era o tipo de pessoa que conhecia o Deus, o único Deus, mas de ouvir falar, né? Não de caminhar. Então, se você for ver o capítulo 33, você vai ver ele todo, né? Você vai ver que Manassés, ele se afasta de Deus, que ele passa a adquirir uma outra fé, uma outra religião, né? Colocando aí todo o povo de Judá, né, para seguir essa fé que ele havia abraçado. E a questão de Manassés com Deus é a questão da não procura de Manassés. Manassés não queria saber quem era Deus. E Manassés, ele era um líder, ele era um rei. Então, a lição que a gente pode aprender com isso, quando a gente é referência na vida de alguém, eu quero destacar isso. A primeira coisa que eu quero destacar nesse podcast dessa quarta-feira é que quando a gente é referência na vida de alguém, essa pessoa, ela olha como a gente anda. Sabe, o povo de Judá olhava Manassés, porque ele era o líder. Como ele havia, feito
o que não agradava, né, a fé. E a fé ao Deus único não era uma fé qualquer, sabe? Era uma fé de geração. Começou com Abraão, né? Então não era uma fé qualquer. Ele não estava deixando a Deus, deixando os caminhos do Senhor, porque ele não tinha um direcionamento. Não, ele tinha. E como líder, quando ele se afasta da presença de Deus, todo aquele que está debaixo ali da sua autoridade também se afastou dos caminhos do Senhor. E Manassés, ele foi conhecer o Deus, né? O Deus de geração, o Deus da família dele. Ele foi conhecer esse Deus quando aconteceu que ele foi levado cativo pelo rei da Síria lá para a Babilônia. Ali ele viu que os outros deuses que ele servia, né, não foram capazes de livrá-lo dessa situação. E aí, meu irmão e minha irmã, quantas vezes a gente age como Manassés? Mas como assim, pastor? Eu não larguei Cristo, eu não larguei Deus, eu não larguei... Gente, quando eu falo outros deuses que Manassés servia, a gente pode colocar nos nossos dias outras coisas que nos tiram Deus do centro da nossa vida. Talvez não seja uma outra fé, talvez não seja outros deuses com outros nomes, como tem em outras religiões. Mas talvez não, certamente tem coisas na minha e na sua vida que a gente coloca no lugar de Deus. Às vezes a gente coloca o emprego, a gente coloca o filho, a filha, o esposo, a esposa, o nosso próprio conforto, o nosso próprio sonho. E quando a gente está numa situação de dificuldade, aí a gente lembra de Deus. Foi isso que aconteceu com Manassés. Manassés lembrou de quem era Deus quando as coisas apertaram na vida dele. E aqui ele fala em como que é, né, interessante isso, né? Manassés não era uma pessoa que não sabia quem era Deus. Certamente, né, ele havia como rei sido instruído, né, de quem era o Deus de Israel, né? No caso, de quem era o Deus de Judá. E aí ele fala aqui no versículo 12, então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Sabe, essa palavra em específico de hoje, ela quer falar comigo e com você. Não é com quem não conhece a Deus, não é com quem não conhece a Jesus Cristo, não é com quem, né, tem ou possui uma outra fé, uma outra religião. Não. Manassés, ele é o espelho. Ele é o espelho de muitos cristãos e cristãs no dia de hoje, que trocam a Deus por outras coisas, por outros objetivos, largam as coisas do Senhor, fazem as coisas de Deus de forma relaxada, sabe? Larga Deus, aí quando as coisas apertam, aí eu vou voltar a minha face para Deus. Manassés fez isso. Porque ele viu que aquilo tudo que ele tinha não era o suficiente para livrar ele dessa situação. Às vezes a nossa força, a nossa própria força, trazendo para os nossos dias, a nossa própria força, aquilo que a gente conquistou, não é o suficiente para nos livrar de uma situação de morte. Você está entendendo? Essa situação de morte que estava sobre a vida de Manassés, tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía, não era o suficiente para livrar ele da situação de morte. E eu falo para você, quando vier uma situação de morte na sua vida, você vai se lembrar de quem é o seu Deus. É claro que se você estiver diante da presença de Deus, é claro que se você estiver, né, ali na casa do Senhor, não somente como espectador, né, mas também como aquele que se dispõe a trabalhar na casa de Deus,
né? Você não precisa temer, porque Deus ele vai te livrar. Mas Manassés, ele teve que ser o que é aqui. Olha como fala, como ele foi humilhado pelo rei da Síria, né? Diz aqui, ó, que o prenderam com ganchos e o amarraram com correntes. Manassés, ele foi humilhado. E a situação de Manassés, meu irmão e minha irmã, dificilmente um rei, quando é levado cativo por um país daquela época, saía das mãos, né? Saía daquele lugar. Não, ele morria lá no cativeiro. Aí Manassés se lembrou de Deus. E Deus, ele tinha uma aliança com aquele povo. Não era nem por Manassés, mas era com aquele povo. E porque ele havia também permitido, né, que tudo vem da permissão do Senhor, ele havia permitido que Manassés, né, ascendesse ao trono. Então, quando Manassés orou e se humilhou, né, e se quebrantou diante do Senhor, Deus, ele restituiu a liberdade para Manassés. E o segundo destaque é Deus, quando nós nos humilhamos diante dele, quando nós reconhecemos a nossa distância diante do Senhor, Deus, ele nos dá uma segunda chance. Deus, ele é Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta. Enquanto houver vida, Deus, ele nos dá a oportunidade de a gente voltar. Então, se você está ouvindo esse podcast e está com desejo de voltar para a casa do Senhor, então volte. Seu lugar ainda está lá. Você é importante. Você é muito importante. E Deus te espera. E o outro destaque que eu quero aqui, que demonstra o arrependimento de Manassés, e aí esse é o terceiro e último destaque, né? É o seguinte, quando a gente se arrepende, a gente muda a nossa atitude. E a gente muda de uma forma que as outras pessoas percebem essa mudança. Manassés, ele quando ele chegou no reino, né, e Deus atentou pela súplica dele, o que ele fez? Ele restaurou, né, a segurança da cidade. Ele, né, restaurou ali o altar de Deus e falou: olha, eu fiz errado, povo de Israel. Vocês agora vão adorar a Deus. E retirou os ídolos ali do templo da casa do Senhor, né, dos montes, que geralmente as pessoas iam aos montes, né, para adorar, para levar a oferta, para levar o sacrifício. Então Manassés, ele fez isso publicamente. Então, quando uma pessoa ela se arrepende, ela muda a sua conduta. Ela vem com um olhar humilde. Ela vem com a cabeça baixa. Né? Uma pessoa que você vê que não houve arrependimento é quando você olha para ela e vê só orgulho na fala, né? Só arrogância. A pessoa que realmente está arrependido, está arrependida, a fala dela é humilde. O olhar é baixo, não de vergonha, mas de saber que errou. E que o erro que é cometido, Deus, ele nos perdoa. Mas a gente tem que lidar com as consequências desse erro. Então eu falo para você, meu irmão e minha irmã, não sei como encontra a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja na casa do Senhor, mas o seu coração está muito longe dele. Então, ora a Deus, faça que nem Manassés. Ora o Senhor e Deus, ele vai te libertar. Ele vai te restaurar. E ele vai mudar a sua vida, amém? Eu quero orar por você, encerrando esse nosso podcast. Claro que eu tenho tentado, né, fazer ele no menor espaço de tempo, né? Para que você não se perca, né, na palavra, para que o seu pensamento não vagueie na hora que você estiver escutando. Então eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua família, quero abençoar a sua quarta-feira, o seu meio da semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença, eu me coloco diante de ti, Deus, porque sei que o Senhor é o Deus que escuta as nossas orações. O Senhor escutou, ó Deus, a oração de Manassés. Mesmo, Senhor, ele estando errado.
Mesmo o Senhor, ele ter, ó Deus, colhido as consequências de um erro, Pai, que ele teve. Assim, Senhor, nós também nos encontramos, ó Deus, debaixo desta misericórdia. E nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos. Tenha misericórdia, Senhor, das tuas filhas que estão fora da tua casa. Tenha misericórdia, Senhor, porque eles têm andado, ó Deus, de forma rebelde. Que quando a gente deixa de estar diante de Ti, ó Deus, isso é um sinal público que a gente não quer, ó Deus, estar debaixo da Sua tutela, da Sua ordenança. Mas Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs. Que o Senhor venha tocar no coração deles, assim como fez com Manassés. Talvez, Senhor, uma situação na qual eles possam enxergar que eles não têm um poder, que o poder está nas tuas mãos. E eu tenho certeza, Deus, que a tua igreja, ó Deus, a tua casa, vai, ó Deus, recebê-los com muita alegria. Senhor, a gente chama a existência aquilo que não existe. E pela fé eu acredito, ó Deus, que da mesma forma como o Senhor resgatou Manassés, dando a ele a liberdade, o Senhor vai resgatar a vida, Senhor, do teu filho e da tua filha que foi criada na sua casa e hoje está fora. Essa é a nossa oração de hoje. Não nos esquecemos também, Senhor, dos enfermos que estão nos hospitais, das pessoas que têm passado por luto, por perda de familiares, pelas pessoas que cuidam de nós, ó Deus, nas repartições públicas, nos hospitais, ó Deus, nós oramos a Ti. Oramos a Ti, Senhor, por aqueles que cuidam da nossa segurança, que cuidam da limpeza da nossa cidade. Oramos, Senhor, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos governadores. Senhor, pelos ministros, pelo presidente, ó Deus, dessa nação. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e faça algo novo. É o que nós te pedimos. Encerramos, Senhor, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja. Que Deus te abençoe.